Voltamos com Gente que Vale, o nosso programa semanal que apresenta pessoas que são destaques na nossa região. Anote aí na agenda. Nossos encontros são sempre nas manhãs de domingo, aqui na tela da TV Band Vale. Se você quiser rever esse programa ou alguns dos anteriores, basta acessar o nosso canal no YouTube. É só digitar Gente que Vale. Lá você também pode deixar sua opinião e sugerir possíveis entrevistados. Não deixe de conferir. Hoje eu recebo nos nossos estúdios as irmãs Vera Letícia e Simone Santana, que conversam com a gente sobre o legado e a vida de Madre Teresa. Irmã Vera Letícia, nós estávamos comentando agora, no bloco anterior, do início do trabalho de Madre Teresa. Ela já estava praticamente se curando e ela inicia com uma pensão, principalmente para receber mulheres, né? Mulheres que, na verdade, não tinham condições, às vezes, de pagar um tratamento numa clínica, de algumas clínicas que já tinham se instalado em São José. Como é que foi esse trabalho? Como é que ela fazia esse trabalho inicial nessa pensão? Então, no início, o Dr. Nelson Dávila ajudou-a na parte financeira, na parte de cuidar da saúde dela, né, de ver se ela melhorava bem, né? Aí ela sentiu necessidade de recolher as moças tuberculosas num ambiente sadio, num ambiente moralmente cristão, enfim, que ela pudesse ver as moças melhorarem mesmo de um aspecto integral como pessoa humana, né? E ela então alugou ali na Praça Afonso Pena duas casas com o Dr. Nelson ajudando ela, né? E ali ela recebia muitas moças, vinha de fora, de São Paulo, Minas, de todos os estados, né? E aí ela percebeu, o bispo de Taubaté, Dom Epaminondas, estava interessado em ter moços, alguém para cuidar dos doentes aqui. Ele estava muito preocupado com o abandono dos doentes. Aí quando ele soube, através do Monsenhor Ascânio... Só fazer uma lembrança. Na época, São José dos Campos fazia parte da Diocese de Taubaté. Isso. Então, Dom Epaminondas coordenava todo o trabalho das nossas igrejas. O que hoje são 10 dioceses, ele era uma só. De Taubaté, que era o centro político e religioso da nossa região. Exatamente. Daí, então, ele se interessou muito pelo trabalho dessas moças, né, na visita aos doentes, e chamou-as e pediu que ela escrevesse uma inspiração divina sobre o que ela faria para o bem dos doentes, dos pobres, né? Aí ela escreveu e ele aprovou, enfim. Aí em 1933, ela começou o Sanatório Maria Imaculada, porque na Praça Afonso Pena já estava saindo doente pela janela. Mas lembrando, ela não era uma religiosa ainda, nesse período. Não. Era só uma pessoa voluntária. Era uma jovem. Uma jovem voluntária que estava fazendo o trabalho. E aí Dom Epaminondas deteta essa vocação nela e lhe dá uma missão. Que missão é essa? Oficializa, vamos dizer assim, né? É a missão de, primeiro, constituir uma associação, depois constituir uma pequena congregação religiosa, e nisso ele já foi dando entrada nos papéis para que Roma aprovasse como congregação religiosa, né? E assim foi caminhando. De repente ela se viu com o Sanatório Maria Imaculada pronto, em 1935 ela inaugurou, e já pôde levar as moças doentes para lá, para terem maior cuidado, maior conforto, né? Aí nasce a congregação Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. E Dom Epaminondas pede que ela seja a superiora geral. É a fundadora e superiora geral, né? E começa oficialmente esse grande trabalho. Mas a pensão continua, não é isso ou não? Não, a pensão não continuou porque o sanatório preencheu totalmente as necessidades, né, do povo, né? Então daí não continuou como pensão. Ali na Rua Humaitá, ali onde tem hoje é um pet, loja de pet, em frente à delegacia. Em frente à delegacia. Ali também era um asilo, chamava-se Asilo Santa Terezinha, só para aqueles miseráveis que não pudessem pagar. Aí, com o dinheiro que entrasse ali na Praça Afonso Pena das Moças, ela pagava o sustento de muitos e muitos pobres miseráveis tuberculosos que não tinham nem onde ir. Em outras casas ali perto. Ou seja, ela já começou a espalhar a ideia dela de ter uma casa específica, mulheres, pessoas mais homens mais miseráveis, né? E já nasceu o projeto do Maria Imaculada, né? E da congregação. E chamava-se, o pessoal chamava a pensão da Dona Dulce. Porque ainda ela não era religiosa. E quando foi que ela se tornou religiosa nesse processo? Bom, o processo foi caminhando assim, 1932, 1934, elas já receberam o hábito próprio de religiosas, com o nome próprio também. Depois, em 1935, mandaram os documentos para Roma, né, para aprovar. E em 1936, no dia
27 de junho de 1936 é que então se oficializou a fundação da congregação. Mas ela teve como freira, ela na verdade não teve um processo comum, né? Ela na verdade já entrou trabalhando. Ela não passou por uma escola religiosa, não. Ela era vocacionada e Dom Epaminondas detetou isso e falou assim, olha, vem para cá que você já vai entrar já com uma grande missão. Foi isso, né? Mesmo. E ela e o grupinho inicial, que eram todas ex-tuberculosas, né? Elas foram dispensadas por Roma de fazer noviciado, de fazer os primeiros votos. Eles foram direto, fizeram votos perpétuos e aí já se consagraram a Deus, já formaram o governo e já, entende? Já foi assim, tudo deslanchando, né? Vamos dizer assim. Mas isso mostrava, na verdade, a liderança dela, a velocidade que ela tinha para fazer as coisas. Dom Epaminondas, na verdade, detetou isso. E falou, olha, vamos aqui cortar caminhos, né? E vamos já criar uma congregação. E como é que foi o nascimento? Logo depois desse processo, Antoninho da Rocha Mármore, um garoto, né? Tuberculoso, e ele vem a falecer. Mas ele, antes disso, ele diz aos seus pais, que eram de São Paulo, que ele tinha um sonho de que tivesse um hospital dedicado exclusivamente para crianças, tuberculosos. Tuberculosos. E aí se inicia esse projeto dele e de sua família, mas eles não conseguem dar continuidade. Aí entra a Madre Teresa, conta pra gente como é que foi isso. A família do Antoninho Marmo, ela tinha uma vontade muito grande de acatar o pedido do menino, né? Que era um santo menino. Ele está até em processo de beatificação em Roma, também. Né? Então daí eles começaram a iniciar uma estruturação da casa, né? Mas não conseguiam, então doaram para a Madre Teresa, para ela dar continuidade. Por isso que ficou o Antoninho da Rocha Mármore sendo um hospital de crianças tuberculosas aos cuidados das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Olha, hoje em dia, fazer um hospital, hoje em qualquer tempo, é muito difícil. Ela começou, parece, com recursos próprios, né? Ou seja, o primeiro, estou falando de Maria Imaculada, ela pegou a herança da mãe dela. Herança da mãe, benfeitores livres, assim, avulsos. Ela também vendia livros, que o Monsenhor Ascânio escrevia livros, e as irmãs iam vender, e pouquinho de pouquinho, ela foi conseguindo, e com um milagre da providência divina, porque da lançar a pedra fundamental em 33 e inaugurar em 35... 2 anos. 2 anos. Gente, eu tenho um pouco de experiência nisso, fazer um hospital é uma coisa complexa, ela em 2 anos, né, provavelmente sem apoio oficial, né? Também sem apoio oficial, porque não tinha assim uma organização. Organização de saúde, oficial. Geralmente eram filantrópicas. E ela, na verdade, já estava tocando, poucos anos já estava tocando 2 hospitais, o Maria Imaculada e o Antoninho da Rocha Mármore. Mas tinha outros também, né? Por exemplo, o Stella Maris de Caraguatatuba também. É isso que eu ia perguntar. E aí esse processo se amplia, né? E como é que e esse legado? Depois disso nós temos o Pio XII, né? Na sequência aparece o Hospital Pio XII, o Stella Maris. Como é que foi isso? Ou seja, essa montagem de uma rede hospitalar que na verdade já era nem mais para tuberculose, já começou a se ampliar para outros serviços, não é isso? Exatamente. A visão da Madre Teresa era a visão de abrir um leque assim para todas as necessidades do povo, né? Da realidade humana. Então, quando ela começou esse trabalho em Caraguatatuba, o padre Américo Endrizzi doou todo o terreno da Santa Casa de Caraguá para ela fazer lá um hospital, para atender o pessoal do litoral norte, né? Então, ali ela se doou totalmente, né? Mas já era um hospital geral. Lá já era um hospital geral? Já era um hospital geral. Aqui também, no Pio XII, começou como sendo um ambulatório da paróquia, né? Depois, o Monsenhor Luiz Gonzaga Cavalheiro doou para ela para fazer o hospital. Então, também foi indo assim num crescente em que ela realmente, na década de 30 até a década de 70, foi uma caminhada bastante intensa, né? Fundou também a escola de enfermagem, né? E a escola de enfermagem, que tinha que profissionalizar as irmãs, né? Bom, nós vamos agora mais para um breve intervalo e depois nós vamos falar um pouco do legado de Madre Teresa. Amigos, vamos agora dar uma paradinha e voltamos já com o programa Gente que Vale. Hoje falando sobre a vida e a obra social de Madre Teresa. Até já!